Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos tentar continuar, né? Vamos tentar continuar nesse tempo. E semana passada o Senhor não deixou. Amém? A gente está aberto para o Espírito Santo, amém? Se ele quiser mudar outra vez, a gente deixa de mudar, amém? Foi meio fraco, mas tudo bem. Quem falou amém, recebe. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versos 13 a 16. Efésios 4, do 13 ao 16. Eu vou projetar aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que nós vimos aqui dentro desse texto é que a primeira coisa que Paulo fala é que todos nós temos que crescer. Amém? Até que todos cheguemos. Ou seja, o processo de crescer, o processo de buscar a estatura de Cristo, não é algo para algumas pessoas. Não é algo para o pastor, não é algo para o líder do seu ministério, não é algo para o condutor do seu ramal, não é para o missionário, é para todos, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Amém? Então nós vimos, por exemplo, semana passada, que esse varão perfeito, Jesus, ele é um padrão de Deus. E Deus não diminui o seu padrão. Amém? Quando Deus estabelece o padrão, é aquele alvo que nós temos. E se a gente começa a tropeçar e fazer um monte de coisa errada, Deus não baixa o padrão para dizer para mim e para você, não, vamos aliviar, né? Vamos fazer um pouquinho melhor para poder você conseguir. Deus não faz isso. O padrão é Jesus e só Jesus. Amém? E todos nós temos que olhar para esse padrão. E ele diz também no verso 14, para que não sejamos mais meninos. Ou seja, eu e você somos chamados à maturidade, a sair da meninice, a sairmos da infantilidade. Quando nós estudamos aqui, fizemos algumas mensagens sobre 1 Coríntios, nós vimos que quando Paulo escreve aquela carta aos Coríntios, ele diz que aqueles cristãos, embora eles tivessem muitos dons espirituais, ainda eram infantis. E por que eles eram infantis? Porque eles tinham muitos problemas de relacionamento. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tinha partidarismo, tinha divisões entre eles. Cada um puxava a corda para o seu lado, cada um tinha a sua opinião. E quando nós temos partidos, quando nós temos opinião, é porque nós não estamos na cruz. Por isso Paulo disse, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui em palavras de sabedoria humana. A minha mensagem foi Cristo crucificado. Essa foi a mensagem. É olhar para Jesus, Jesus crucificado. A cruz de Cristo é o padrão de Deus para mim e para você. Amém? Isso quer dizer que quando eu morro, quando eu entendo que eu estou na cruz, que a cruz é o meu lugar, eu não tenho mais opinião. Eu já não tenho mais opinião. Lembra disso? Eu perdi isso. Onde é que eu comecei a ter opinião? Quando o pecado entrou no coração do homem lá no Éden. Qual era a árvore, o fruto de qual árvore Deus disse, desse você não vai comer?
do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento em que o homem come daquele fruto, ele começa a ter opinião do que é bom e do que é mal. É por isso, querido, que a gente faz escolhas erradas. É por isso que a gente faz as coisas e depois se arrepende. Porque a gente tem a opinião nascida do pecado. Quando nós entendemos que nós morremos com Cristo, estamos na cruz com Ele, então nós entendemos que a nossa vontade acabou. Já não temos mais opinião, a opinião é dele. Quem decide o que é bom é Ele, quem decide o que é errado é Ele. Amém? Porque o padrão é quem? Jesus. O padrão é Jesus, o padrão não sou eu, o padrão não é a minha opinião, o padrão não é o meu conhecimento, o padrão é Jesus. Então quando eu olho para Ele, eu entendo exatamente o que é certo e o que é errado. Mas quando eu tiro os olhos de Jesus, eu começo a seguir a minha opinião. No verso 15 ele diz que devemos seguir a verdade. E a verdade não é uma opinião. Nós vivemos o tempo da pós-modernidade, em que cada um tem a sua verdade. Ou seja, tudo é relativo, porque o que para mim é verdade, para você não é. Cada um tem a sua verdade, então a verdade é relativa. É assim que a gente vê hoje. Então quando você vai falar de algo absoluto, da palavra de Deus, você vai falar de Deus, dos princípios eternos de Deus, isso é um escândalo. E Paulo diz que a palavra da cruz é escândalo para o que se perde. Então nós devemos buscar a verdade. Mas a verdade não é uma opinião, a verdade é uma pessoa. Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então a verdade não é uma opinião, a verdade é uma pessoa. E nós estamos olhando que nós devemos crescer em direção a uma pessoa, a uma verdade, a um absoluto. Paulo está então dizendo aqui para nós: todos devemos buscar esse padrão de Deus, para não sermos como meninos, como infantis, levados de um lado para o outro, mas devemos seguir a verdade, uma pessoa, e essa é a pessoa que dá vida, essa é a pessoa que liberta, essa é a pessoa que nos transforma, que nos faz novas pessoas. Querido, é por isso que nós vemos muito crente frágil. Sabe por quê? Seguem autores de livros, seguem pregadores, mas não seguem Jesus. Amém? Você ouvir belas mensagens a semana inteira não vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida é você ter um encontro com Jesus a semana inteira. Ah, faz bem você se alimentar de mensagem? Faz bem, depende de onde vem essa mensagem, tá? Faço minhas ressalvas. Tem muita coisa ruim na internet. Mas vamos colocar da seguinte forma: é bom você se alimentar, ler bons livros, ouvir boas mensagens, é bom. Mas isso não substitui o seu andar diário com Jesus. O que alimenta é você seguir a verdade. E a verdade não é a mensagem, a verdade é uma pessoa. Amém? Estou sendo claro? Amém? Glória a Deus. E no verso 16 ele diz que todos e cada parte, cada um individualmente, devemos produzir o crescimento. Ou seja, à medida em que nós temos Jesus como padrão, a partir do momento em que nós seguimos a verdade, nos tornamos responsáveis. Somos responsáveis pelo nosso crescimento e pelo crescimento daqueles que estão conosco. Amém? Então olha para quem está do seu lado, diz assim: eu sou responsável pelo seu crescimento. E você é responsável pelo meu crescimento. Amém? É assim que funciona. Somos responsáveis uns pelos outros. Glória a Deus por isso. Porque Deus colocou em nossas mãos, queridos, algo que é
vedado aos anjos. Nós oramos no começo aqui, né? Senhor, manda os teus anjos. Eu creio na ação dos anjos, creio nas manifestações angelicais, está na Bíblia, amém? Mas há algo que Deus não deu aos anjos, esse privilégio de comunicar do coração e do Espírito para crescimento do irmão. Eles são mensageiros da parte de Deus, mas eles não têm a experiência que nós temos de nascer de novo. Isso é meu, isso é seu. Somos filhos. Aleluia. Outra coisa que nós vimos também é que nós podemos ficar estagnados ou crescer apenas em algumas áreas. A questão é que se nós não encararmos de frente o fato de que não estamos vivendo essa realidade desse crescimento, nós não conseguimos sair do lugar. Nós podemos ficar estagnados na nossa vida, não avançar, e não avançamos porque não olhamos de frente as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas fraquezas, onde nós tropeçamos, para chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não consigo. Sabe um dos textos que mais me chocou muitos anos atrás, e eu já citei aqui algumas vezes, mas que mexe comigo? 1 Coríntios diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu aquelas que não são. Amém? Então não tenha medo de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não estou conseguindo. Deus, eu estou fraco. Deus, eu estou tropeçando. Deus, eu não estou conseguindo avançar. Eu preciso de ajuda. Não tenha medo. Deus sabe por quê? Se você está aqui, é porque você não é nada. Aleluia, né? Paulo diz: quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em quê? Na minha fraqueza. Não é que eu deva viver em pecado para que a glória apareça, e Paulo diz: de jeito nenhum, não é assim. No entanto, quando eu reconheço que eu sou fraco, quando eu reconheço que eu não consigo, eu exponho isso diante do Senhor, a graça de Deus vem sobre a minha vida. E a graça de Deus, ela foi dada exatamente para isso, meu amado. A graça de Deus nos foi dada não porque nós somos bons, a graça nos foi dada porque não conseguimos. Graça é a capacitação de Deus para mim e para você, para resistirmos o pecado, para resistirmos o diabo, para conseguirmos avançar mesmo quando as coisas estão difíceis. Essa é a graça de Deus. Quando nós entendemos esse processo da graça de Deus em nós, é que nós entendemos como nós precisamos crescer, como nós precisamos continuar caminhando, não desistir. Nós vimos no Salmo 115, verso 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Olhando para o restante dos versos que antecedem, nós vemos ali que está falando o quê? Da adoração. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, né? Porque diriam entre as nações: onde está o teu Deus? Nosso Deus está nos céus, né? E aí ele vai descrevendo ali também os ídolos deles, os deuses deles são coisa nenhuma, eles têm boca e não falam, têm mãos e não tocam. E ele vai descrevendo a inutilidade dos deuses, mas ele diz: aqueles que adoram se tornam semelhantes ao objeto do seu louvor. Ou seja, se Deus estabeleceu para mim e para você um padrão, um alvo de crescimento, de avanço contínuo, esse padrão é Jesus. E se nós queremos ser iguais a Jesus, nós temos que começar pela adoração. Amém? Adoração, querido. Ah, mas eu não sinto. Adoração não é sentir. Diga para quem está do seu lado: adoração não é sentir. Adoração é reconhecer. Amém? Há um tempo atrás eu mandei pelo WhatsApp para todo mundo, eu acho que todo mundo deve ter recebido, uma lista dos atributos de Deus. Perceberam? Por que eu fiz aquilo? Para facilitar para você a sua adoração. Porque quando você reconhece o Senhor é santo, quando você reconhece o Senhor é o Todo-Poderoso, quando você reconhece Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, você está adorando. Isso é adoração.
Amém? Fora outras áreas que a gente não vai entrar aqui, porque não é o momento, né? Mas adoração tem a ver com reconhecimento. Eu sei que Ele é o Senhor. Quando você está no seu trabalho, você dá o seu melhor no seu trabalho. Quando você está ali honrando o seu trabalho, o seu patrão, quando você dá o seu melhor no que você está fazendo, isso é adoração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós estamos trabalhando, devemos fazer como pro Senhor. Mesmo quando o patrão é injusto, mesmo quando ele é mau. Quando fazemos pro Senhor, estamos adorando. Amém? É adoração. Vimos também em João 4:23, que Jesus declarou àquela mulher samaritana: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aquela mulher samaritana, ela não conhecia nada de Deus, mas ela tinha uma sede no coração: adoração. O que atraiu Deus ali, João capítulo 4, versos 1 e 2, ali, quando começa a descrever a cena, diz que Jesus viu que era necessário passar por Samaria. O judeu não passava por Samaria, o judeu cortava caminho dos samaritanos. Ele não ia por aquele caminho, mas Jesus entendeu que era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque o filho não fazia nada que não visse o pai fazer. Não entende? O filho não faz nada que não vê o pai fazer. Se Jesus disse é necessário passar por Samaria, é porque ele viu que o pai estava indo para Samaria. E o que é que atraía o pai em Samaria? Uma mulher com sede de adoração. O que atrai Deus nas nossas vidas é isso, quando o nosso coração é aberto para Ele em adoração. Há uma coisa que Deus tem mostrado, é que há vários níveis de maturidade. Quando a gente pensa, e vamos trabalhar aqui em termos de igreja, né? Há vários níveis de maturidade, que a gente está falando que devemos crescer. Existe um padrão, existe um alvo. Há vários níveis, cada um de nós está num nível diferente. Se a gente for olhar aqui, se a gente tivesse uma forma de medir, de forma precisa, o estágio espiritual em que cada um está, nós veríamos que cada um está num estágio diferente. Ok? Por quê? Porque cada um tem as suas próprias experiências, o seu próprio nível de busca, o seu próprio nível de adoração, e a cada um então é acrescentado um nível também de crescimento na sua maturidade. Maturidade não é estágio em que se chega, maturidade é o processo de buscar a estatura de Jesus. Se eu estou no processo de crescimento na direção de Jesus, então eu estou no processo de maturidade. Maturidade é estar nesse processo. Quando eu fico estagnado, eu deixo de ser maduro. Eu entro naquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, criança em Cristo. Porque parei de crescer, deixei de ser maduro, me tornei infantil. Então cada um vai estar num nível de maturidade. Agora, em que nível você está? Em que nível de maturidade você está? Para que a gente possa trabalhar nessa noite um pouquinho, e é só um pouquinho mesmo, eu coloquei 2 níveis apenas para a gente poder pensar um pouco. O primeiro nível é o nível da descoberta, e o segundo nível é o nível da maturidade propriamente dita. E a gente coloca aglutinado em 2, para que a gente possa separar dessa forma. Primeiro, a descoberta. Segundo, uma vez que descobriu, está crescendo, você saiu da descoberta para a maturidade. Amém? Você está crescendo? Vamos pensar um pouquinho sobre eles, rapidamente. Eu acredito que você vai se identificar com algumas coisas. Na fase da descoberta, a pessoa afirma crer em Cristo, mas possui lutas mentais que atrapalham. Sabe como é que é? É aquele lance do
Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Na hora que vem a luta, começa a duvidar. Na hora que vem os questionamentos, vem a dúvida. Na hora que alguém pede a razão da fé, não sabe explicar. Ou seja, é alguém que afirma crer em Cristo, mas as lutas mentais atrapalham na sua fé, não consegue viver essa fé todo dia, não consegue estar constantemente vivendo em fé. Tem dificuldade em aceitar as verdades centrais da fé. Quais são verdades centrais da fé? Jesus morreu para mim e isso basta. Amém? Isso basta. No entanto, a maioria dos cristãos ainda estão tentando conseguir a aprovação de Deus pelas suas atitudes. Ou seja, eu estou no culto hoje, porque se eu não estiver, eu vou ficar mal com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente descobre o segredo do andar com Jesus, você descobre uma outra coisa. Você não tem que vir no culto. Você não tem que falar de Jesus para as pessoas. Você não tem que dar o dízimo. Você não tem que ir no seu canal. Quando você descobre o privilégio de andar com Jesus, você descobre que você pode fazer tudo isso. Vou te mostrar a diferença. Quando você não anda com Jesus, você vem no culto porque você tem medo, porque está acostumado, porque não quer ficar com a consciência pesada, porque não quer contrariar o seu marido ou a sua esposa, porque não quer contrariar o pai ou a mãe. Mas quando você encontra Jesus de verdade, você descobre: uau, eu posso estar na presença dele, eu posso estar na casa dele, eu posso estar em comunhão com a família dele. Isso se torna privilégio. Então eu me alegro em fazer isso. Eu me alegro em sair da minha casa alegrando quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu me alegro em sair da minha casa e vir ao templo cultuar com meus irmãos, porque isso para mim eu vejo como um privilégio. Deixa de ser peso. Então eu estou no culto porque eu tenho que estar no culto. Eu estou no culto porque o meu coração se alegra na presença do Senhor. Mas isso, querido, é fruto do meu andar com Ele. É resultado do meu andar com Jesus. Aquele que está no nível da descoberta depende muito do que a igreja faz por ele. É aquela pessoa que, se a igreja não fizer, não está bom. Se a igreja não tiver uma campanha de mobilização, a gente vai ter, se prepare que a gente vai ter uma campanha de mobilização, de oração, de jejum, e ler a Bíblia, né? E fazer algumas coisas especiais aí. Está chegando Páscoa, Pentecostes, né? Vocês já estão acostumados. Mas se a igreja não fizer um programa, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não lê um livro. Quer ver uma coisa? É aquele: mas a igreja está muito parada. Sabe quem fala isso? Quem não descobriu que a melhor coisa não é estar fazendo coisas na igreja. Quem ainda depende da igreja fazer coisas, senão não vai estar bem. Tem dificuldade com as verdades centrais da fé, e dificuldade com que, aliás, depende do que a igreja faz por ele, porque depende daquilo que a igreja vai dar. E aí entra, depende de incentivos da igreja para crescer. Vamos imaginar o seguinte: imagina que a gente tivesse aqui uma reunião de oração,
às 6 da manhã, todos os dias, mas não faz propaganda. Só imagina isso, mas não faz propaganda. E aí você descobre, olha, tem uma reunião na igreja às 6 da manhã. E fica tudo por isso mesmo. Mas aí no domingo seguinte, o pastor vem e fala: irmãos, vamos fazer uma campanha 15 dias, 6 horas da manhã, vamos estar todos aqui, nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. É possível que muitos iam ouvir e falar: vamos, então ele está aqui na reunião de oração. Qual a diferença? Se a igreja não estiver, vamos, não faz. As pessoas que estão no nível da descoberta são aquelas que dependem que a igreja esteja dizendo: faça, cresça, vá. Quem é que está no nível da descoberta? São aquelas pessoas que não nasceram de novo, ou nasceram de novo e pararam aí. Quer que eu repita? Uma pessoa que não nasceu de novo e que frequente a igreja, uma pessoa que nunca teve uma experiência com Jesus e venha nos nossos cultos, de repente ela vai ouvir: vamos ter um encontro de casais como teve ontem. E de repente ela vai dizer: uau, eu vou lá. Ela depende do que a igreja vai oferecer. Mas a pessoa que está no nível de processo de crescimento, maturidade, é aquela pessoa que ela entende o seguinte: não vai ter encontro de casais, mas eu não preciso de encontro de casais para estar bem com meu esposo, com a minha esposa, porque eu vou encontrar o caminho do meu relacionamento conjugal em Jesus. Amém? Entende? Não depende daquilo que a igreja vai oferecer, porque estar na igreja e participar de tudo aquilo que a igreja está é privilégio e não dependência. As suas disciplinas espirituais são inconstantes, ou seja, não consegue ler a Bíblia, não consegue jejuar, não consegue orar constantemente. Talvez leia a Bíblia apenas na hora que o pastor diga: vamos ler aqui, ainda mais quando o pastor projeta, né? E aí na hora da mensagem o texto bíblico vai para a tela. Então nem nesse momento abre a Bíblia para ler a própria Bíblia. Eu estou falando de pessoas que não nasceram de novo, ou pessoas que, embora tenham nascido de novo, ficaram na primeira experiência, mas ainda não aprenderam a andar com Jesus. O outro nível é o nível da maturidade. Esse é que eu quero desafiar você a entrar se ainda não entrou, porque é um processo de crescimento. Olha para quem está do seu lado e diga: estagnação não é uma opção. Se você parou de caminhar com Jesus, se você parou de crescer, você está indo contra aquilo que é a vontade de Deus, porque estagnação na palavra de Deus, é claro, não é uma opção para nós. Quem está no processo de maturidade se sente igreja e não parte da igreja. Sabe aquela pessoa que diz assim: mas a igreja é você, querido. A igreja está fria, então você está frio. Quem está em processo de maturidade, a igreja não é uma terceira pessoa do qual eu falo dela. Está me entendendo? Quando eu falo da igreja como uma terceira pessoa, eu estou dizendo: a igreja é porque eu saí do processo de crescimento e estagnei e voltei a ser criança. Quando eu entendo que eu sou igreja, eu sou parte do problema e eu sou parte da solução. Amém? Tem alguma coisa que não está funcionando na igreja. Amém? Então eu identifiquei um problema. Mas ninguém faz nada. Então eu sou o problema, porque eu não estou ajudando a resolver.
Me entende? Então eu me apresento. Ah, mas o problema aqui é o Samuca, a voz dele não é legal. Vem aqui sentar com ele. Samuca, posso te ajudar? Vou ajudar você a ter aula de canto. Gosto da sua voz, viu? Só brincadeira. Quem quiser semear, né? Glória a Deus. Não depende dos momentos ou cultos especiais, porque já vem alimentado de casa. Eu já contei aqui de muitos anos atrás, então não tente puxar na memória, porque não vai lembrar. Não é ninguém atual, nem de recente, mas de muito tempo atrás, quando não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Só tinha e-mail, e o culto tinha sido um culto assim abençoado. Sabe aquele momento que a gente viveu aqui, né? Agora, no louvor especial, aquilo durou o culto inteiro. Porque Deus é assim, né? Ele pode fazer um pedacinho de tempo, Ele pode fazer o tempo inteiro. Ele é Senhor do culto, amém? Amém. Então, o culto tinha sido inteiro, aquele mover de Deus, Deus tocando pessoas. E aí depois, durante a semana, eu recebo um e-mail, né? E uma amada irmãzinha dizendo para mim, pastor, mais ou menos assim, que decepção, né? Fui para o culto querendo me alimentar para a semana e não teve a palavra. Deus estava aqui, ela não sabia. Entende? Quem depende do culto para estar bem é porque não se alimentou durante a semana, querido. Porque a maturidade me leva a buscar Deus. E se eu não consigo todo dia, querido, mas pelo menos algumas vezes. Eu não tenho muito tempo, pelo menos um tempo curto todo dia. Eu não tenho 1 hora por dia para fazer isso, pelo menos 5 minutos. Mas busca todo dia. Venha para momentos como esse, alimentado. Porque Deus falou com você na sua casa, Deus falou com você no seu trabalho, Deus falou com você na sua escola, Deus falou com você onde você estava. E quando você chega aqui, o seu coração está cheio, porque Deus te encontrou onde você estava. Então, quando eu venho para um culto e eu fico frustrado com alguma coisa, porque eu não vim alimentado, eu estou dependendo do culto para estar bem durante a semana. A pessoa que está no processo de crescimento, ela não depende dos cultos especiais para estar bem, porque é ativo nas disciplinas espirituais. Ou seja, ora sempre, lê a Bíblia sempre, jejua, busca o Senhor, gasta algum tempo. Se não for longo, ainda que seja pequeno, mas busca. Amém, querido? Está batendo forte? Está doendo? Amém? Aquele que está no processo de maturidade ama o próximo e compartilha a fé. Aproveita as oportunidades para compartilhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo mundo é evangelista. Amém? Deixa eu tirar um peso dos seus ombros. Nem todo mundo é evangelista. Glória a Deus. Mas todo mundo é chamado a testemunhar. Amém. Existem pessoas que recebem de Deus um dom, uma capacitação especial para trabalhar o evangelismo. Mas, querido, se você teve uma experiência de novo nascimento, você tem no mínimo isso para falar para as pessoas. Que você encontrou Jesus, que Ele entrou na sua vida, e isso fez diferença. Amém? No mínimo isso você sabe fazer. Você pode falar que você depende de Deus, você pode falar que você teve uma experiência, um dia você orou e Deus respondeu sua oração. Isso é testemunho. Testemunho é dizer daquilo que você viu e presenciou, vivenciou. Então você pode ser testemunha de Jesus todos os dias.
E quando você se relaciona com pessoas que não andam com Jesus, ou que não conhecem Jesus, que nunca nasceram de novo, você ama essas pessoas e deseja que elas conheçam mesmo Jesus. Mas você não tem um plano de salvação, você não conhece a teologia, você nunca estudou o livro de Romanos, mas de repente você diz assim: mas eu nasci de novo. Eu não sei explicar como, mas eu sei que algo aconteceu na minha vida. E se você encontrar o mesmo Jesus, você também vai experimentar. Quem está no processo de crescimento, aproveita as oportunidades para dar testemunho de quem é Jesus. Quem está no processo de maturidade, vive sempre a luta carne-espírito. Algo que a gente nunca pode esquecer. Quanto mais próximo de Deus, menores são os pecados que a gente enxerga. Amém? Os pecadões, vamos colocar assim entre aspas, né? Sabe o pecadão? Matar, roubar, sentir ódio, né? Os pecadões, até o perdido enxerga. Até a pessoa que nunca encontrou Jesus enxerga. Mas quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais vemos os pequenos pecados. Sabe por quê? Porque Ele é luz. Nele não há treva nenhuma. Amém? Nele não há trevas. Aliás, trevas não existem. Você sabe disso? Treva é ausência de luz. Então, quando você se aproxima de Jesus, as trevas se vão. E quando as trevas se vão, os pecados ficam evidentes. Sabe por quê que muitas vezes a gente não busca Deus? Tem medo de Ele tocar nos pecados que a gente não quer deixar. Mas quando nos aproximamos da luz, o pecado aparece e Ele pode tocar. E aí até os pequenos nos incomodam. Até aquele sentimento que a gente achava que não era nada nos incomoda. Até a intenção de uma atitude vai nos incomodar. E nós vamos ao Senhor e vamos confessar, e vamos pedir perdão, e vamos pedir para que Ele nos limpe daquele pecado, porque nos incomoda, porque a sua luz nos mostra o pecado. Por isso, quanto mais maduro espiritualmente, mais ativo na luta contra a carne a pessoa é. Por isso, se você não tem lutado contra os pecados da sua carne, não é porque não tem, a carne não está lutando contra você, é porque está faltando Jesus. Vou repetir. Se você não está tendo luta constante, carne e espírito na sua vida, não é porque não tem a luta, é porque está faltando Jesus. Porque quando Jesus está próximo, a gente vê a nossa carne e a gente começa a lutar contra ela. Quanto mais perto de Jesus, mais lutamos contra a carne. Amém? Então o processo de maturidade não é ir na direção de Jesus. Quanto mais eu me aproximo dele, mais a luta fica ferrenha, mais terrível fica essa luta, porque eu descubro quem eu sou, eu descubro como eu estou por dentro, eu descubro como está o meu coração, as minhas intenções, eu descubro o quanto eu estou podre por dentro. Só quando me aproximo dele isso é tratado, limpo, purificado. Quem está no caminho da maturidade tem prioridades financeiras no reino de Deus. Eu falei aqui 2 domingos atrás que eu ouvi 3 pastores de igrejas diferentes, momentos diferentes, dizendo a mesma coisa. E eles falavam assim: eu sonho o dia em que a gente não tem um momento especial de dízimo e oferta, em que as pessoas não precisem ser estimuladas, empurradas, emotivamente tocadas, para que elas saiam do lugar e venham ofertar ou dar o seu dízimo. Eu creio nisso, mano. Eu creio nisso. O dia que nós tomamos a decisão de não ter momento de dízimo aqui,
foi porque eu creio que o dízimo, entrega da oferta, deve ser o resultado do meu processo de me aproximar de Jesus. Deve ser o resultado de eu entender que eu honro Jesus com a minha oferta. Por isso eu só não venho nos cultos aqui entregar uma oferta quando eu não tenho, por algum motivo esqueci, ou foi usado em outro momento antes de vir para o culto. Se eu não tenho, eu não entrego. Mas sempre procuro deixar alguma coisa reservada. Para quê? Para chegar aqui e honrar o Senhor. Porque eu sei que quando eu estou no processo de crescimento, de maturidade na direção de Jesus, existe algo que muda dentro de mim. Eu passo a ter prioridades financeiras também no reino. Porque eu sei que a minha prioridade não é mais ter coisas para mim, mas investir no reino. É honrar o Senhor do reino. Em Gálatas capítulo 4, versos 1 a 5, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela. Gálatas capítulo 4, versos de 1 a 5. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, o herdeiro é criança, em nada difere de um escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, crianças, infantis, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: a criança, ela pode ter muitos bens em herança que pertencem a ela, mas ela não usufrui disso enquanto ela é menor, porque ela está debaixo de tutores. E a Bíblia nos ensina que a lei nos foi dada como um tutor para nos levar a Cristo. Amém? Estão me acompanhando? Então nós temos uma herança. Que herança? A herança do Pai. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém? Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mas nós não usufruímos essa herança enquanto somos crianças. Usufruir da herança é resultado de chegar ao ponto da maturidade pré-determinado pelo Pai. Então, quando estamos no crescimento de maturidade, começamos a experimentar os resultados da herança que temos nele. Amém? Mas ele fala uma coisa, que Jesus veio para nos dar isso. Ok? Ele veio para nos dar isso, porque estávamos ainda debaixo de rudimentos. E ele nos dá então a graça. Amém? Deixa eu fazer da seguinte forma: a lei foi dada para crianças, a graça foi dada para maduros. Vou repetir: a lei foi dada para crianças, a graça foi dada para maduros. Eu estava vendo hoje, enquanto a gente estava vindo de manhã para cá, um carro, passou por nós, sinal vermelho, nem parou, passou. Sinal seguinte estava fechando naquele momento, e eles passou o vermelho e virou e foi embora. Eu pergunto para você, por que tem um sinal vermelho? É para crianças como essa, que estava ao volante de um carro, para dizer para ele: pare, você pode causar morte de alguém, respeite o outro que vem na outra direção. Estão me entendendo? A lei é dada para crianças, para dizer para ela: faça isso, não faça aquilo. Não é assim? Criança pequena que tem filho pequeno é assim.
Tem hora que você tem que falar, não. Mas por que não? Porque não, pronto, acabou. Você não vai entender. Não é assim? Você fala não, acabou. É esse o padrão. Há níveis de entendimento da criança. Então você diz, não pode, você pode, você diz pode, né? A criança vai com o dedo na tomada e você diz o quê? Olha, aqui tem uma corrente elétrica que passa aqui, você vai explicar a energia como funciona. Não dá, né? Vai chamar um Bob ali para explicar, né? Você não vai fazer isso com a criança, porque ela não vai entender. Então você põe a regra, não. Amém? A lei é dada para crianças. A graça é dada para maduros. Porque quando você entende a graça e você está no processo de maturidade, você não precisa de alguém que te diga, leia a Bíblia. Você lê. Quando você está no processo de crescimento debaixo da graça, quando você está no processo de maturidade, você não precisa da igreja dizer, vamos jejuar. Você já faz um jejum de busca, de consagração. Quando você está no processo de crescimento, você não precisa de que alguém venha dizer, ame a sua esposa, ame o seu marido. Você vai amar. Amém? Porque a graça é para maduros. Na graça eu tenho a liberdade de viver o melhor de Deus. Porque eu deixo que Ele faça na minha vida aquilo que eu preciso. Mude aquilo que precisa ser mudado. Transforme o que precisa ser transformado. Mas isso eu encontro no processo de crescimento, de amadurecimento. Quando a gente compreende a obra de Cristo, já não precisamos de regras. Faça isso, não faça aquilo. Pode, não pode. Não quer dizer que estamos livres de obedecer, mas a obediência se torna espontânea. Eu me alegro em fazer a vontade do Pai. Nós começamos hoje falando o quê? Todos temos que crescer a estatura de Cristo. Não é isso? Esse é o padrão de Deus. Jesus é o meu alvo, Jesus é o seu alvo. A questão é que o Filho obedecia em tudo ao Pai. E o prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. Amém? Você quer ser com Jesus. O seu prazer será fazer a vontade do Pai. O seu prazer será o mesmo prazer do coração de Jesus. Estar com o Pai, buscar o Pai, obedecer o Pai, honrar o Pai, estar com a família do Pai. Será resultado, será consequência do seu andar com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos diante do Senhor. Quero convidar você a refletir numa frase que eu falei aqui essa noite. Estagnação não é uma opção. Deus não colocou para mim e para você a escolha. Você quer estagnar? Você não quer estagnar. Não existe essa opção para Deus. O único chamado é: cresçamos em tudo, na direção daquele que é o cabeça, Cristo. Ele é o padrão de Deus para mim e para você. Por isso eu quero convidar você a orar nesse momento e a dizer isso para Ele, e a dizer: Pai, eu só quero fazer o que te agrada. Eu quero viver para te agradar. Eu quero ter um caráter como o de Jesus, cujo maior prazer era fazer a tua vontade. Coloca isso diante dele.
Coloca isso diante do Senhor. É o seu coração, é a sua disposição. Lembre-se, o seu crescimento não depende da igreja, depende das suas decisões. Depende da sua decisão de andar com Jesus e de crescer com Ele. Por isso, fale com Ele. Tome essa decisão nessa noite. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor venha, que o Senhor nos toque nessa noite. Queremos sair daqui, Senhor, desafiados, incomodados com o nosso estágio atual. Deus, não nos permita sair daqui satisfeitos porque estamos bem. Ajuda-nos, ó Deus, a sair desse lugar incomodados porque não estamos ainda como deveríamos estar. Ajuda-nos, ó Deus, a sair desafiados, para que essa semana seja uma semana de mudanças, uma semana de tomada de decisões sérias na nossa vida. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, porque não queremos ficar estagnados, não queremos ficar aqui, ó Deus, acomodados, semanalmente assistindo um culto. Espírito Santo, toma-nos pela sua mão. Toma-nos, ó Deus, pela mão. Segura a nossa mão, Senhor. Não nos permita ficar pelo caminho. Não nos permita, Senhor, ficar acomodados. Se preciso, nos arraste, nos empurre, mas não nos deixe ficar parados. Ajuda-nos a ter um olhar somente para Jesus. Ter Jesus de fato, de verdade, como autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Espírito Santo, a termos uma semana diferenciada, em que a gente esteja buscando Tua face e o Senhor esteja se manifestando, em que o nosso espírito esteja sendo alimentado cada dia, Senhor. Deus, eu quero profetizar aqui, quero declarar por fé. No próximo domingo, Senhor, teremos um ambiente com uma atmosfera espiritual poderosa nesse lugar, porque viremos todos com expectativas e com o espírito cheio, porque o Senhor falou conosco ao longo da semana. Queremos chegar aqui, ó Deus, na próxima semana com alegria no coração, porque Te encontramos, porque o Senhor nos tocou, porque o Senhor nos falou através da Tua palavra. Deus, quero profetizar no sentido de declarar por fé que teremos sim, Senhor, dias que estão próximos de manifestações da glória do Senhor nesse lugar. Porque o Senhor tem encontrado pessoas sedentas, famintas, que desejam mais de Ti, Senhor, que querem mais da Tua presença. Say
Eu quero declarar que nessa noite o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está derrubando barreiras. Pessoas que aqui tinham dificuldade na adoração, o Senhor estará quebrando as barreiras da tua alma. A palavra que o Senhor liberou nessa noite é de cura para a alma. Não importa as feridas que te fazem paralisar na sua adoração, o Senhor traz cura para a tua alma nessa noite. Deixa de lado aquilo que tem te segurado. Declare: o Senhor é o dono da tua vida, Ele é Senhor da tua vida. Exalte o Senhor, exalte os seus atributos. Ele é o Senhor.